Olá pessoal, bem-vindos ao canal Síntese de Concurso. Professor Fernando Dias aqui, fiz um pequeno resumo, um mapa mental, concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Prova vai ser realizada dia 28 de janeiro, certo? E aí o que acontece? Eu estava olhando o edital de vocês e prova específica, tá lá no conteúdo lá. Teoria Geral dos Direitos Humanos, né? Várias leis específicas. Então, assim, não é fácil você pegar aquele monte de lei seca, né? Você começa a ler, né? Você já começa a ficar cansado, tal. Então, assim, você tem que ter um método para facilitar, para que você absorva mais fácil. Então, eu fiz um mapa mental aqui, já prevendo as possíveis questões para vocês com relação à legislação aqui, ó, a Lei 8.069 de 1990, que é a Lei dos Crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, essas questões específicas podem atrapalhar muita gente na prova, porque às vezes a gente estuda para o concurso, a gente vai estudar direito administrativo, vai estudar direito constitucional, vai estudar informática, só que lá no específico o que acontece? Às vezes você não vai passar, vamos supor que você não passa no primeiro concurso, mas você vai estudando as matérias básicas. Isso aí é muito importante, certo? Mas a matéria específica, às vezes ela serve só para um determinado concurso. Vamos supor, essa matéria específica da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, o que acontece? Às vezes eu não estou acostumado, eu sou servidor do Ministério Público da União, fui aprovado como técnico, fui aprovado como analista também, hoje eu sou técnico, né? Passei também concurso do Instituto Federal, vários concursos de prefeitura, concursos de estado. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, se a matéria fosse igual em todos os concursos, era uma beleza, mas não é. Mas não é. Se fosse, é o que eu estou falando para vocês. Aí vocês pegam essa lei específica, é muita página, é muita coisa. Você começa a ler, então tem que fazer um resumo. Eu fiz aqui um resuminho, um mapa mental da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei de 1069, como eu acabei de falar, 1990. Então é o seguinte, o que a gente está fazer uma previsão do que pode cair na sua prova. Está aqui o artigo 2º, vamos lá. Considera-se criança, olha só. Para os efeitos dessa lei, a forma como você lê é importantíssima. Olha só, como é que eu analiso as questões. Pega o fio aí, ó. Considera as crianças para efeitos dessa lei, né? A pessoa até 12 anos de idade incompleto. Ó, até 12 anos incompleto. Não é que tenha 12 não. Tudo isso é detalhe que pode cair na prova. Tem banca que faz, né, sacanagem. E adolescente é o quê? É aquele de 12 a 18 anos de idade, né? Pode até ser que não caia, mas você entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês aqui, é uma forma de interpretação. Questão de concurso tem uma malícia. Aí aqui, ó, no parágrafo único, está falando o seguinte. Nos casos, preste atenção. Deixa eu só colocar aqui, peraí, só um minutinho. Deixa eu colocar aqui. Ó, nos casos expressos em lei. Olha só o detalhe aqui, ó. Nos casos expressos em lei. Tem que estar expresso. É expressamente. Em uma lei, tem que ter uma lei. Aplica-se excepcionalmente, é uma coisa excepcional, uma coisa rara. Esse estatuto, vocês viram que eu acabei de ler, que é até 18 anos, aplica-se esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos. A pessoa poderia perguntar, 18 e 21 anos já não é adulto? É aí que entra a questão. Se não prestar atenção, erra, porque lá na prova poderia falar o seguinte, começa com a letra A lá numa questão, a lei do estatuto, a lei 8.069 de 90 aplica-se às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, tá certo? Tá vendo? Porque é o seguinte, eu colocaria errado, poderá ser aplicada, não é que aplica-se, ela poderá, em caso tem que ter uma lei dizendo isso, tem que ter uma lei, né, dizendo que vai aplicar excepcionalmente. Você está entendendo? É uma excepcionalidade. Então tudo isso tem que levar em consideração na hora da sua prova. É assim que a gente resolve prova, certo? Detalhe. Olha aqui embaixo aqui, ó. Nos casos
expressos em lei. Tem que ter uma lei, certo? Tem que ter uma lei aprovada, né, no parlamento, no Congresso, entendeu? Esse detalhe. Aplica-se aqui, ó, excepcionalmente, é uma coisa rara. As pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, o detalhe tem que prestar muita atenção. Você está entendendo? É um caso excepcional que poderá ser aplicado, mas tem que ter uma lei. Entendeu? Esse que é o detalhe. Artigo 4º. É dever, ó, outra coisa aqui, ó. Não é ABCDE. Olha só aqui, ó. É dever da família. É dever, ó, vamos ficar aqui, ó. Dever da família, da comunidade, né? Comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Assegurar, olha só. Tinha 1, 2, 3, 4. Por que eu estou fazendo isso? A, B, C, D. A letra E, eles vão colocar uma coisa totalmente diferente disso aqui. É a que vai ser, eles vão pedir incorreta. Entenderam? Eles vão pedir incorreta. É dever da família, é dever de um particular, é dever de uma instituição particular, entendeu? Eu coloco aqui, entendeu? A efetivação dos direitos referentes à vida, olha aqui, ó, a saúde, a alimentação, a educação, né, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito e a liberdade, a convivência familiar e comunitária. Viu? Convivência familiar e comunitária, comunidade, sociedade, entenderam? Aí o que acontece? Olha só o que eu fiz aqui, ó. De novo aqui, ó. De novo. A garantia dessa prioridade que fala aqui, ó, assegurar com absoluta prioridade, não é relativa não, é com absoluta é mesmo, uma coisa certa, assegurada. Olha só aqui, pessoal, a garantia da prioridade, certo? Aí que conhece com essas garantias? Primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. O que eu coloquei lá embaixo é só lembrar. Proteção e socorro, para resumir, ó, onde tiver proteção e socorro, atendimento, serviços públicos, porque eu estou falando assim, garantia de prioridade, eles têm prioridade, proteção, socorro, atendimento nos serviços públicos e preferência na execução e das políticas públicas. Detalhe, e privilégio, certo? Dos recursos públicos. Eu resumi. Você está entendendo? Está vendo que tem 4 alternativas? Eles podem colocar uma quinta que não tem nada a ver. Eles vão pedir incorreta. Aí vocês vão lembrar. Qual é a garantia de prioridade que compreende essa prioridade aqui, ó, do artigo 4, que é dever da família, comunidade, sociedade, né, em geral, ao poder público. Aí vocês vão lembrar. Proteção e socorro, atendimento de serviços públicos. Aí, ó, eu já coloquei um resuminho, bem resumido. Eu já peguei o mapa mental e as palavras-chave. O detalhe são palavras-chave. Tipo aqui, ó, preferência na execução de políticas públicas. Políticas públicas. O que é a política pública? É uma política desenvolvida, inserida para desenvolvimento na sociedade, que tenha interesse para a sociedade, que seja bom para o público, né, social. E aqui, ó, privilégio nos recursos públicos. Quando tiver recursos públicos, tem que ter prioridade, né, para a criança e do adolescente referente a essa lei 8.069 de 90. Então são detalhes, pessoal, detalhes, tá vendo? Decora isso aqui, ó, resuminho bacana aqui, ó. Aí vocês olham aqui, aí vocês, na hora que eles colocar uma coisa lá totalmente sobrenatural, uma coisa que não tem nada a ver, a incorreta vai ser essa, porque vocês vão lembrar que tem proteção, né, proteção, socorro, qualquer circunstância primazia de receber proteção. Só lembrar, proteção, atendimento aos serviços públicos, prioridade de atendimento aos serviços públicos, é como se fosse atendimento ao idoso, entendeu? Preferência na execução de políticas públicas, acabei de falar, e privilégio nos recursos públicos. Vocês entenderam o detalhe, certo? Aí o que acontece? Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. O direito à liberdade, aí presta atenção, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos, certo?
Outro detalhe aqui, ó. Vocês vão lembrar o seguinte: liberdade. Ó, o que é liberdade? Ir e vir. Olha só o que eu coloquei aqui. Ir e vir. E estar nos logradouros públicos de espaços comunitários ressalvadas as restrições legais, né? Porque nenhum direito é absoluto. Nesse caso aqui, né? Que às vezes pode ferir uma outra coisa, né? Então, aí aqui, ó, ir e vir, opinião e expressão, né? O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: opinião, crença religiosa, brincar, praticar esportes, vida familiar sem discriminação, vida política, certo? Auxílio e orientação. Então são esses detalhes, tá vendo? São sete aqui os detalhes aqui, certo? Então aqui é só vocês lembrarem todos esses detalhes que eu tiquei aqui, certo? Aí no artigo 18A, desculpa, a criança e o adolescente, lembra lá o que é a criança? Até 12 anos incompletos, e de 12 a 18 já é adolescente, e de 18 a 21, em caso excepcional, quando estiver expresso em lei, poderá ser aplicado esta lei 8.069 às pessoas de 18 a 21. Nossa, detalhe, certo? A criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados sem uso de castigo, ó, detalhe importante, sem castigo físico, maltratar, bater, né, ou de tratamento cruel ou degradante, como formas, né, de correção, de disciplinar, educar ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, que é o detalhe, que é a família ampliada, que é a família do direito natural, pai e filho, mas a família ampliada é quando você tem um parente próximo, um irmão que está cuidando, um padrasto, né, uma família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los, certo? Olha o detalhe, olha só o detalhe. Então, para fins dessa lei, né? Para fins dessa lei, pessoal. Só um detalhe aqui, certo? Aqui, ó. Para fins dessa lei, considera-se castigo físico. O que é, pessoal? Esse castigo físico, o que é considerado? É um detalhe que pode cair na sua prova. Castigo físico, aqui, ó. Castigo físico é uma ação da natureza disciplinar ou punitiva aplicada com uso de força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. É só lembrar, castigo físico que resulte, né, o que vai originar o quê? O sofrimento físico ou lesão, certo? O tratamento 2, tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que cause humilhação. Já é a questão psicológica. Humilhação, a pessoa humilhada, né, não pode, né? Ou ameace gravemente ou ridicularize, exponha a pessoa ao ridículo. Então todos esses aqui, então isso aqui pode cair na prova, né? Que são formas, né, de degradação da imagem da criança, do adolescente, ou formas de humilhação. Não é só o sofrimento, pode colocar lá na prova assim, que é apenas sofrimento físico que coaduna com a lei, com essa lei, né, 8.069, que é só o proibido. É só o físico, não, o psicológico também, pessoal, né? Ridicularizar, certo? Ameaças e humilhação. Tem que prestar atenção, detalhes, esses são detalhes, pequenos detalhes. Então, assim, quando você pega essa lei lá, eu estava dando olhada, é muito grande. Então você tem que ler, você dá uma lida, se você quiser dar uma lida toda lá, mas você já tem que ver, presumir o que pode cair na sua prova, né? Eu li aqui rapidão, eu li assim, não, isso aqui, porque eu já estou acostumado a fazer concurso, tá? Fiz muito concurso. Então assim, estou aqui para, como eu já errei muito, eu já posso dizer assim, ó, o caminho é aqui, pessoal, certo? Ok, é dever do Estado, isso aqui tem cara de questão de prova. É dever do Estado assegurar, né,
a criança e o adolescente, certo? Aqui, ó. Ensino fundamental. O ensino fundamental é dever do Estado. É obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso à idade própria, né, na série, certo? Progressão de extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio, né? Tá vendo que aqui, ó, é só lembrar, ó, é dever do Estado, ensino médio, o ensino fundamental, certo? Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, né? Tem que ter um atendimento especial a essas pessoas, né? Preferencialmente na rede regular de ensino. Atendimento em creche e pré-escolas às crianças de 0 a 5 anos de idade, né? Creche e escola. E aqui, sim, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, né? Dependendo o que cada um especificamente, as qualidades, né? O desempenho de cada um, né? Então, dependendo, pode-se levar essa pessoa aos níveis, né? Pesquisa, uma criação artística, né? Inserir a pessoa numa determinada área em que ele se identifica, certo? A oferta de ensino noturno regular, adequada às condições dos adolescentes trabalhadores. O pessoal que trabalha, né, que no caso do Brasil aí, é muita gente, né? Então tem que haver essa adequação, né, para que a pessoa continue estudando, trabalhando e continue estudando também, certo? Aqui, atendimento ao ensino fundamental através de programas suplementares. Já está falando suplementar, dá uma ajuda, né, de material didático escolar, do transporte que muita gente precisa, alimentação. Nossa, nem vou falar isso da alimentação, né, tem que ter barriga cheia, porque senão não pensa direito, não. Assistência à saúde, então tá tudo interrelacionado isso aí, saúde com educação, alimentação. Não adianta você estar estudando de barriga vazia, não tem como você ter um transporte chegar a um determinado local. Se você estuda na área rural, tem que ter um ônibus onde não tem asfalto, às vezes o ônibus quebra, você já abala o psicológico da pessoa, a pessoa está com vontade de estudar. Então tem que ter assistência à saúde, alimentação, transporte, é um leque de características fundamentais que tem previsão, né, a sustentação na educação da criança e do adolescente. Então, pessoal, concurso da Polícia Militar de Pernambuco, né, no dia 28 de janeiro, eu peguei aqui essa lei aqui para esclarecer melhor, para facilitar a vida de vocês na hora da prova, porque tem muita gente que fica lendo, tem muita coisa lá, tem 100 páginas, fica lendo tudo. Então você tem que ser eficiente, porque é muita matéria para estudar, certo? Então tem que ter uma forma mais eficiente. Vai ter eficácia porque você vai conseguir a eficácia, mas tem que ter eficiência. Você estudar menos, você não precisa estudar tanto, certo? Com o tempo você vai adquirindo a habilidade de já mais ou menos perceber como as bancas cobram, tá certo, pessoal? É isso aqui. Se você gostou do meu material, do nosso material aí, clique, curte, se inscreve no canal, certo? Estamos aí. Até mais.